A paz de Cristo, Deus te abençoe, povo de Deus querido e amado. Você acaba de entrar no canal Júlio César Sua Verdade. Sois bem-vindo aqui no nosso canal, que Deus te abençoe grandiosamente. O assunto que nós vamos tratar hoje é da Igreja Pentecostal Deus e Amor, a qual eu faço parte há 27 anos da minha vida. Irmãos, nunca se viu acontecer dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Nunca se viu e não se esperava. Muitos irmãos, muitas irmãs jamais esperou, e acreditou que iria acontecer tudo o que está acontecendo dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor com a morte do missionário Davi Miranda, as mudanças repentinas de uma hora para outra, a grande transformação que a igreja ela sofreu. Este é o assunto que nós vamos falar. Desde já se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal. Nós estaremos em oração a semana inteira em favor de todos os nossos inscritos. Nós estamos apresentando a vida de vocês constantemente nas mãos de Deus, em todas as nossas orações e também na oração da meia-noite que começa a partir de amanhã. Amém? Ajude o nosso canal a crescer. Eu vou soltar um áudio aqui para vocês, do Davi Miranda Neto. Olha o que ele está falando. Até mesmo em cima de púlpitos, que não fala absolutamente nada do que a Bíblia diz. Nosso papel como cristãos que alegamos que a Bíblia é a nossa regra de fé, como muitas igrejas alegam, nosso papel é ser como os crentes de Bereia, os bereanos, que conferiam todo tipo de ensinamento que era dado em suas cidades, se aquilo ia conforme as Escrituras. Nós baseamos a nossa vida na palavra de Deus, nas Escrituras. Nós devemos fazer também essa verificação. Não é possível que na era da informação, em 2022, no século 21, a gente ainda tenha ventos de doutrinas, heresias, todo tipo de ensinamento que tem nenhum tipo de nexo com o cristianismo, com o evangelho genuíno que a gente alega seguir, pessoas acreditando nesse tipo de coisa. Então vamos ser mais berianos, vamos ser como os crentes de Bereia e conferir todo tipo de ensinamento, não importa qual é a plataforma, qual púlpito que ela é dada, e não importa por quem é dado, porque ninguém está acima da palavra de Deus. Conferir isso com as Escrituras para que a gente tenha a nossa fé pautada somente naquilo que Deus diz e nada do que Deus não diz. Vocês notaram, irmãos, o que ele acabou de falar? O que ele acabou de falar, se você prestou atenção, ele está dizendo que nós temos que examinar todo tipo de ensinamento e de pregação através das Escrituras, como fizeram os bereanos quando Paulo vem pregar no meio deles. A Bíblia diz que Paulo vem pregar e os bereanos conferiam pelas Escrituras se aquilo que Paulo pregava estava dentro das Escrituras. Concordo, tem razão. Irmãos, eu sou um tipo de pregador, de ensinador, que eu vou conforme a verdade, Eu tenho muito cuidado aqui no meu canal para mim não ficar defamando e falando mal de ninguém, muito pelo contrário, pela verdade. Eu concordo com aquilo que ele disse, ele não está errado, ele falou a verdade. Só que depois você nota o que ele vem dizendo, Ele vem dizendo que muita gente prega tipo de doutrina que não é conforme as Escrituras, e muitos cristãos abraçam. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a doutrina que a Bíblia nos ensina, que o cristão não deve se comportar e agir conforme o mundo, não é uma doutrina bíblica. Ele está querendo dizer que essa doutrina não está pautada na Bíblia, que é a doutrina da santificação do Espírito, da alma e do corpo, que está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito lá, Tanto é que ele posta nas suas redes sociais o Brasil jogando, e ele diz assim: eis aí os nossos irmãos Canarinho, diácono fulano de tal jogando. Quer dizer, ele é um apoiador de jogos e ele assiste jogos de futebol na sua casa.
né? Irmãos, o cristão ele tem que saber o seu lugar, tem que saber o seu lugar, né? A igreja está caminhando para uma situação complicada. Eu congrego na Igreja Deus e Amor há 27 anos da minha vida. Se você analisar a Igreja Assembleia de Deus lá no começo da sua fundação, irmãos, era uma igreja que tinha uma santidade irrepreensível. Os cristãos viviam em uma santidade irrepreensível conforme a Bíblia. E como Deus operava na igreja, né? E como Deus operava. A Igreja Deus e Amor, a mesma coisa. Quando é que começaram a trazer o mundanismo para dentro da Igreja Assembleia de Deus? Quando é? Quando o fundador dela faleceu. Quando Daniel Berg morreu, faleceu, então os que tomaram conta, que infelizmente foram a família, começaram a mudar a igreja. Com a Igreja Deus e Amor, está acontecendo a mesma coisa. Tem gente que diz assim, irmão Júlio, foi Deus que levantou a Igreja Deus e Amor, e eles não vão conseguir mudar. Irmãos, quem levantou a Igreja Assembleia de Deus também foi Deus. A Igreja Assembleia de Deus foi levantada pelo Espírito de Deus. Tanto é que quando ela foi fundada aqui no Belém, no Brasil, Deus disse ao seu fundador, o país que você está fundando, a minha igreja, é um país que carrega uma sensualidade muito grande. Não deixa a sensualidade desse país entrar na minha igreja. Enquanto Daniel Berg esteve vivo, ele lutou pela doutrina, lutou por aquilo que nós ensinamos, que os cristãos não podem ser como o mundo. Mas quando ele faleceu, infelizmente a família vai tomando conta e vai mudando tudo, né? Infelizmente o que o nosso irmão Davi Miranda Neto está fazendo, né? Porque ele não tem a mente dos antigos, ele não tem a mente pautada nessa escritura, né? Ele diz que joga bola não é pecado, ele diz que está na frente de uma televisão assistindo jogo, não tem nada a ver, isso não combina com um crente, irmãos. Isso não combina com crente, com a vida de um cristão. Paulo disse, se jais estáis mortos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e não as coisas que são da terra, né? Quando a gente vai para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lá está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus. Então, para se tornar uma nova criatura, tem que estar em Cristo. Infelizmente, tem muita gente hoje que só está na igreja, não em Cristo, né? Para se tornar uma nova criatura de verdade, temos que estar em Cristo. Se a gente estiver em Cristo, então a gente verdadeiramente seremos uma nova criatura, né? E a Igreja Deus e Amor vem sofrendo mudança gigantesca dentro dela. Mudança gigantesca. Davi Miranda Neto, ele não concorda com a doutrina. Ele não concorda. Para ele é tudo normal, é tudo natural, né? O cristão ir para uma praia, tomar banho pelado no meio dos ímpios é natural. O cristão curtir uma piscina cheia de pessoas tomando banho pelado é natural, né? O cristão ir para um estádio de futebol, ligar a televisão, ficar gritando gol para o Palmeiras, Corinthians ou para o Brasil também é natural, né? O cristão usar uma bermudinha, pega rapaz no meio da rua também é natural. Então para ele é normal, e ele diz que nós não temos respaldo na Bíblia para poder afirmar que isso seja pecado. A Bíblia diz que o cristão tem que se vestir com pudor e modéstia, vergonha e respeito. Nós não somos mais do mundo. Nós pertencemos a Cristo. O mundo não faz mais parte da nossa vida. Se o mundo não faz parte da nossa vida, nós não podemos vestir como o mundo, nós não podemos falar como o mundo e viver como o mundo. O cristão é uma nova criatura. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo ela na fé do Filho de Deus. Então nós estamos crucificados. Paulo disse no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 1, é que pecaremos ainda para que a graça abunde? De modo nenhum. Todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, por que antigamente muitas coisas na Igreja Assembleia de Deus era pecado e hoje não é mais? Porque muitas coisas dentro da Igreja Deus e Amor era pecado e hoje não é mais. O que é que mudou? Deus mudou, o Espírito Santo mudou, aquele Espírito que revela
revelava, que falava, aquele Deus que dizia isso é pecado, isso é errado, tira isso do meio do meu povo. Deus mudou, irmãos, ele está concordando com o pecado agora. Não, Deus não mudou. O que está mudando é a igreja. A igreja se tornou uma Laodiceia da vida e está adotando todo tipo de costume do mundo e de pecado, infelizmente. A finalidade do meu canal é ensinar você com muito amor, com dedicação, para que você não caia na vaidade, para que você não entregue a sua vida ao mundo, mas você seja um cristão diferente do mundo, você seja uma mulher de Deus diferente do mundo, você seja um homem de Deus diferente do mundo. Essa é a finalidade do nosso canal, é ajudar a você, é crescermos juntos, é pregar aquilo que muitos pastores não pregam, é pregar aquilo que muitos negam, que muitos falam ao contrário, é ensinar a você ser santo e irrepreensível para com o nosso Deus, para que o Espírito de Deus, ele possa repousar na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Analisa bem tudo que você escutou.